Olá, eu sou Aparecida, aluna da Univesp, e hoje eu estou aqui representando a turma 01 do Projeto Integrador. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês o nosso projeto, como que foi nossa aula, e hoje eu vim mostrar para vocês. A gente vai ver aqui nesse vídeo como escolhemos o tema, como definimos o problema e como foi a aplicação da solução. O título do nosso projeto é Educação e Diversidade enfrentando problemas étnico-raciais no ambiente escolar. Os integrantes do nosso grupo são a Amanda Souza Lima, a Andressa Cristina de Oliveira Braz, a Aparecida dos Santos, a Joyce Cristina Palacios, a Leidivânia dos Santos Dias, a Maria Adeilma de Souza. Essas são as 5 integrantes do nosso grupo. O tema norteador da Univesp foi adaptação curricular, o multiculturalismo no ambiente escolar. E dentro desse tema, a gente pesquisou vários assuntos que poderiam ser trabalhados. Aí, como o multiculturalismo abrange várias culturas, a diversidade delas, a gente optou por escolher o assunto Educação e Diversidade enfrentando problemas étnico-raciais no ambiente escolar. Como a ideia da Univesp com esse tema era trabalhar o multiculturalismo, o nosso grupo achou interessante trabalharmos a questão étnico-racial, pois é um assunto no qual poderíamos trabalhar o racismo, o preconceito, o bullying e, além disso, a diversidade da cultura negra. Passar conhecimento sobre as personalidades negras também, que foram e são importantes em todas as partes do mundo. Ou seja, mostrar para eles, apresentar personalidades, pessoas negras que foram e são importantes para a gente, para a nossa história. É também um assunto que na atualidade deve ser discutido em várias etapas do ensino e o currículo trabalhado mais em cima desse assunto, pois no ambiente escolar manifestam-se de diversas maneiras, impactando tanto o clima escolar quanto o desempenho acadêmico dos alunos. Por isso que a gente escolheu esse tema e esse título para o nosso projeto. A escolha do tema, mais profundo de como foi. Tivemos a primeira visita no ambiente escolar, onde a gente decidiu como seriam os próximos passos. De início, a gente pensou em trabalhar com o racismo, mas a gente queria um assunto o qual poderíamos abordar dentro de uma questão várias outras. E por isso escolhemos a questão do preconceito étnico-racial, porque além de trabalharmos o racismo, o preconceito, o bullying e a discriminação, conseguiríamos também trazer o conhecimento para a diversidade da cultura negra. Além disso, a falta de representatividade no currículo e nas práticas pedagógicas pode perpetuar a invisibilidade de culturas e histórias importantes, dificultando a construção de uma identidade positiva entre os alunos. Mas para realmente ter fixado esse tema para o nosso grupo, formulamos um questionário para os professores depois da visita e a seguir marcamos uma reunião em grupo para analisarmos o questionário e discutirmos como que foi a primeira visita. Analisando, chegamos à conclusão que tinha uma sala em que a professora nos deixou muito interessados em trabalhar com aquelas crianças, por ver que as crianças estavam com dificuldade em relação ao assunto. E a sala escolhida foi da professora Gisele, o 4º ano A. Gisele Félix foi a professora. No plano de aula, a gente optou em realizar uma aula educativa com base em atividades lúdicas contra o preconceito étnico-racial. Na abordagem sobre o lúdico, podemos citar a Declaração dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas,
de 59, que desde o final da década de 50 afirma que a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais devem ser conduzidos pela educação. Assim como disse Piaget, aprender brincando tem mais resultados, pois a simulação infantil adapta-se facilmente à realidade. Ou seja, como optamos por trabalhar com crianças, então decidimos não trazer uma aula muito teórica, e sim mais divertida e interativa, e através de jogos elas brincarem, aprenderem também. Montamos o projeto de aula e mandamos para a professora Gisele analisar se poderia ser uma aula bem recebida pelos alunos. Logo ela deu um retorno que seria uma aula muito produtiva com os alunos, que eles iam adorar. Aí a gente elaborou o plano de aula com uma apresentação em slide sobre o preconceito étnico-racial nas escolas, logo depois um vídeo explicativo sobre a cor da pele, logo em seguida desenvolver um mural sobre a diversidade, depois teria 2 jogos, o jogo de bingo com personalidade e o jogo de reflexões antirracistas. Na aplicação de aula, a gente optou por, como 3 integrantes do nosso grupo é do mesmo polo, conseguimos ir aplicar a aula em 3. Antes da aplicação da aula, fizemos uma reunião onde organizamos os últimos detalhes. Cada uma ficou responsável por uma parte da aula, onde fomos nos comunicando sobre como seria feito cada jogo, mural e premiação. Marcamos para aplicar a aula depois do intervalo das crianças. Então, chegamos com antecedência e organizamos nossa aula antes delas retornarem do recreio. Aí a gente se organizou tudo certinho. Na apresentação de slide, a nossa aula começou com uma breve slide onde explicamos o que era preconceito, o que é considerado preconceito, como pode prejudicar o amiguinho e como reagir se ver acontecendo com alguém. É um slide bem colorido e não com muitas palavras, porém bem rico em informação. Elas interagiram bastante e também compartilharam algumas situações que presenciaram ou sofreram. Na apresentação do vídeo, o vídeo é bem breve, onde eles ficaram assistindo, né? E o vídeo mostra que, apesar das nossas diferenças físicas, somos todos iguais e que devemos respeitar todas elas. No desenvolvimento do mural, a gente logo após a explicação do slide e a apresentação do vídeo, a gente entrou com um mural, no qual a gente entregou um coraçãozinho branco para cada criança. Assim elas iriam colorir o coração de acordo com a cor da pele que elas achavam que elas tinham, que elas consideravam que elas tinham. Elas ficaram bem empolgadas. Conforme elas iam terminando, a gente ia colando no mural, nesse mural aqui, ó. Aí esses daqui são os coraçõezinhos dela. E elas amaram, elas interagiram bem. O jogo de bingo foi um sucesso, elas adoraram, tanto pela premiação quanto pelo jogo, por ser um jogo, elas adoraram também. Foi muito importante, porque elas iam conhecendo mais personalidades negras, tudo, elas adoraram. O jogo de reflexões antirracistas era uma perguntinha no qual elas tiravam e liam e respondiam de acordo com a pergunta. Foi muito bacana também, elas adoraram. A conclusão que a gente tirou da nossa aula foi que foi uma aula muito produtiva, tivemos ótimos retornos, tanto que a gente perguntou depois para a professora, ela disse que teve ótimos retornos com a aula, as crianças foram incríveis. A gente quer agradecer à Escola Geraldo Alves Moreira, a diretora Eliana Ottoni, a coordenadora pedagógica Marta Lúcia Belchior, a secretária Mara Lúcia e o professor readaptado Edilson Fagundes, e a professora de sala Gisele também, e o nosso orientador Lucas Rodrigues de Oliveira Souza, que foi um excelente orientador. Até mais!